Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Olá, irmãos, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja habitando em sua vida e em seu coração. Essa é a última mensagem desse ano, do ano 2025, e eu gostaria de compartilhar um encorajamento, uma mensagem que nos leve a refletir sobre renovação ou a renovação da mente, a renovação dos pensamentos, baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse momento, nós queremos compartilhar alguns pensamentos a respeito dessa escritura que nos encoraja a fazer uma renovação dos pensamentos, uma renovação da nossa mente, né? Tem um texto muito interessante que recentemente eu usei como fonte de inspiração para a realização de 9 mensagens curtas para colocar no boletim aqui da congregação Itaquera, baseada na carta de Paulo aos Filipenses, onde ele fala que nós devemos pensar em algumas coisas e ele fala ali de alguns pensamentos, que a gente pode colocar. Naquele trecho ele vai dizer assim, olha: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, esse trecho aqui, ele já tem aí uma lista de orientações que podem nos ajudar a moldar, a renovar os nossos pensamentos. Até porque aquilo que nós pensamos ou cultivamos chega em nosso cérebro, em nosso inconsciente, como real, como verdadeiro. Então, aí está a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos. Na carta aos Romanos, e nesse trecho que nós lemos, o Paulo vai nos oferecer mais um ensino que servirá como possibilidade, outra possibilidade para a renovação da nossa mente, para que possamos apresentar a Deus nossos corpos em sacrifício, ele vai dizer. E se apresentar a Deus em sacrifício traz a ideia de nos apresentar diante dele de forma plena, de forma completa, corpo, alma e espírito, Ou corpo, os pensamentos, a psique e também o espírito. Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que a renovação da mente, ela passa por um processo racional. Essa é a primeira lição que a gente gostaria de trazer. Por que racional? Porque é compreendendo e praticando que nós vamos alcançar essa renovação. Então, se eu não compreendo, não tem como eu praticar. Então, eu preciso realmente entrar nesse processo de forma racional. Então, a renovação da mente, ela é um processo racional que está vinculado
ligado ao processo espiritual também, que essa é o segundo ponto desta lição. A renovação da mente passa por um processo racional e espiritual. E pensando no racional, a palavra que Paulo usou aqui é logikos, né? De onde vem a nossa palavra lógico, em português, diz respeito ao que concorda com a razão, que segue a razão de forma razoável e equilibrada. Ou seja, a gente precisa cuidar para que os nossos pensamentos racionais eles sejam razoáveis e também equilibrados. Em Romanos, nessa carta que lemos, o foco é o culto racional e inteligente, que requer uma mente renovada, uma mente transformada. Em 1 Pedro 2,2, a mesma palavra, logikos, é usada e traduzida lá por espiritual, dando ênfase no crescimento e na maturidade para a salvação. Lá está escrito: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então você percebe que o racional está vinculado, ligado ao espiritual. Então, quem procura compreender, então, qual elemento que vai nos impulsionar a isso? Então, quem procura compreender as misericórdias de Deus, que Paulo fala no versículo 1 de Romanos 12, é conduzido a uma entrega sacrificial totalmente consciente. Por quê? Porque nessa vida houve uma transformação da mente. Mas falemos um pouco da palavra misericórdia nesse momento. Então, a palavra misericórdia usada aqui, okitirmos, é a palavra grega, e significa também compaixão, piedade, que é algo que vem do mais profundo do nosso ser. Em Colossenses 3,12 está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ou seja, todo aquele que está buscando renovar a mente precisa compreender racionalmente a necessidade de se revestir da misericórdia que o alcançou, para que assim possa oferecer misericórdia a quem quer que seja. Ou seja, faz parte dessa renovação incutir na mente as misericórdias de Deus, pensando na que recebeu e também na que precisa oferecer aos outros. Precisamos agir dessa maneira para que sejamos encontrados por Deus totalmente vestidos ou revestidos e não despidos, né? Então, como metáfora, então, nós precisamos nos vestir da misericórdia de Deus, porque quem estiver despido da misericórdia não encontrará a misericórdia que lhe foi oferecida por Deus no final do encontro da pessoa com Deus, ou seja, do julgamento. Se nós queremos a misericórdia, nós precisamos oferecer, dar essa misericórdia a quem quer que seja. E isso faz parte desse processo de renovação. As misericórdias de Deus são uma ponte que nos conduz a uma vida moral de acordo com a vontade de Deus. Pois essa expressão resume os atos de Deus, os atos redentores de Deus a favor da nossa salvação. Então, quem compreende vai oferecer. Por quê? Porque a sua mente foi renovada.
Em virtude dessa compaixão, todos nós devemos ser compassivos no tratamento de uns para com os outros. Então, estamos aí em vias de obter, se Deus permitir, mais um ano. Como vamos entrar? Com os mesmos velhos hábitos e pensamentos do passado? Ou vamos renovar? Então, comece renovando esse pensamento relacionado à misericórdia, porque se desejamos uma renovação da mente, precisamos incluir nesse processo de mudança as misericórdias que recebemos de Deus, ao invés de cultivar ressentimentos que mantêm a nossa mente estática e envelhecida. É bom pensar nisso. Devemos lembrar que misericórdia vem das regiões mais profundas do nosso ser. É algo que está acessível a nós, mas precisamos trabalhar em nossos pensamentos para que assim possamos oferecer essa misericórdia às outras pessoas. Por quê? Se nós cultivarmos novos pensamentos, nós vamos partir de um ponto racional e deliberado em favor da outra pessoa. Ou seja, nós vamos oferecer sabendo o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Nós precisamos de um impulso, e o impulso é a misericórdia que recebemos do próprio Deus. Agir sem misericórdia é desprezar o Filho de Deus, que não olhou para o pecado que cometemos, mas sim para a necessidade de perdão do pecador. Por isso nós recebemos a misericórdia de Deus. Agir sem misericórdia é desprezar o sangue da aliança e insultar o Espírito da graça de Deus. Certamente nós não queremos isso para a nossa vida. Agir sem misericórdia é interromper o processo de renovação da mente que foi iniciado quando nascemos de novo da água e do Espírito. Então não interrompa esse processo de renovação da mente. E se você o abandonou, retorne para ele. Se Deus nos conceder o próximo ano, teremos mais uma oportunidade. Aquele que concorda com a razão e busca como encorajamento as misericórdias de Deus, se apresenta completo diante de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo quer dizer ativo no processo de entrega do sacrifício, que é a sua própria vida. Uma entrega consciente que se ocupa com o seu modo de viver, agir, pensar e falar. Santo quer dizer separado para um determinado propósito. Santidade é um processo que se ocupa em tirar as manchas que eventualmente poderiam impedir uma entrega plena. Nós sabemos o que devemos fazer, portanto, devemos pedir a Deus ajuda para nos libertar, especialmente se nós temos dificuldade com alguém e precisamos dar a esse indivíduo as misericórdias que recebemos de Deus, para que assim estejamos na presença de forma completa. Agradável significa agir bem com o propósito de agradar o outro. Nesse caso, nós queremos agradar a Deus. Por isso, exercer a misericórdia é um sacrifício que fazemos a partir da renovação da nossa mente e nos prepara para entregar a Deus um sacrifício agradável. É interessante que foi o que Jesus disse em João 8:29, onde está escrito: "E aquele que me enviou está comigo, não me deixará só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Em segundo lugar, a renovação da mente passa por um processo espiritual. Nós somos orientados a renovar a nossa mente, não vivendo conforme o padrão desse mundo. Por quê? Porque este mundo está voltado para o que é
carnal e nós estamos com a mente voltada para o que é espiritual. E se não estiver, não haverá transformação da mente, não haverá renovação. Nós precisamos nos concentrar no que é espiritual. A nossa mente cria padrões de comportamento a partir de ações que se repetem em nossa vida. Então, se você deseja mudar um comportamento, é necessário romper com o padrão anterior e criar novos hábitos e persistir neles, até que eles se tornem hábitos na sua vida. Como Paulo disse, até que Cristo seja formado em nós. A palavra para padrão que Paulo usou aqui nesse momento é sischematizo. Sischematizo é que vai dar origem à nossa palavra esquema. E a palavra esquema aparece também na própria Escritura. Esquematizo, que nós falamos agora, significa basicamente moldar-se ao padrão do outro. Faz muito sentido, não é? Porque é isso que acaba acontecendo. A gente começa a observar padrões ao nosso redor e começa a imitar. É por isso que um comercial de televisão se repete várias vezes. Porque quanto mais repetir, mais vai criar em sua mente o desejo de obter aquilo. Ou seja, vai criar um padrão naquele momento. Então, numa linguagem mais popular, a gente acaba entrando no esquema do outro. Então, fique atento a isso. Pedro, em sua primeira carta, nos diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Ou seja, retornar ao esquema do mundo faz com que o processo de renovação da mente seja interrompido, com toda certeza, e nossa vida espiritual prejudicada. E, consequentemente, nossa relação com o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Se nós não queremos que a nossa relação com Deus não seja prejudicada, que nós possamos fugir do padrão deste mundo. É importante pensarmos na renovação da mente como um processo espiritual, pois entrar no esquema do mundo faz com que sejamos afetados em nossos sentidos, forma de viver, comportamento e forma de falar. E às vezes a gente está assumindo padrões de fala, padrões de comportamento daquilo que a gente está experimentando em nosso cotidiano. Às vezes não estamos percebendo, mas às vezes fazemos isso de forma intencional, porque nos entregamos ao padrão deste mundo. Ao invés de entrar no esquema desse mundo, entre no processo de metamorfose ou transformação da mente, que é o que Paulo fala aqui. Não se amolde, mas transforme-se. Ou seja, passe por um processo de metamorfose. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios está escrito: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Ou seja, passamos por um processo de metamorfose, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, todos nós certamente desejamos contemplar a face do Senhor. E podemos ter aqui esta experiência enquanto estamos sendo transformados de glória em glória, ou seja, passo a passo. Ser transformado ou mudar de forma é um processo doloroso muitas vezes. E Paulo comparou esse processo às dores de parto, dizendo: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, em vocês. Gálatas 4, 19. Então, o processo de transformação se dá pela escolha livre de quem queremos ser, para onde devemos ir e quem desejamos servir. A palavra para mente aqui, nesse momento, ou renovação da mente,
que Paulo usou é a palavra grega nous. Nous. Nous significa mente, mas também pode ser entendimento. É onde está a nossa capacidade de fazer escolhas com liberdade, incluindo igualmente as faculdades de perceber e entender, bem como a habilidade de sentir, julgar e determinar. Todos nós temos isso. Todo ser humano tem isso. Tem nous, tem essa capacidade de escolher. Depois de Jesus dizer a 2 discípulos que tudo o que estava escrito a seu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, em Lucas 24, 44, no verso seguinte, em Lucas 24, 45, diz: então lhes abriu o entendimento, nous aqui, para compreenderem as Escrituras. Ou seja, a mentalidade ou a disposição mental cresceu, aumentou a vontade, aumentou o sentido e o significado da vida daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Então, a capacidade para a verdade espiritual, a percepção das realidades divinas, a capacidade de reconhecer o que é bom e odiar o mal, o que é mal, a capacidade de discernir, julgar sobriamente e calmamente, aumentam à medida que experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa porque ela tem utilidade para as nossas vidas, tanto aqui como na eternidade. Também ela é boa porque ela tem utilidade para a nossa vida emocional e também espiritual. A vontade de Deus é perfeita porque não carece de mais nada para ser completa em nossa vida. Em suma, a vontade de Deus é boa porque é útil. É boa porque tem um propósito. É boa porque é completa. Tudo parte do consciente, da decisão, da escolha consciente para o inconsciente, do racional para o espiritual. E deste modo, enviando as informações corretas e verdadeiras para a nossa mente, podemos alcançar uma vida emocional leve e livre. Leve para suportar as adversidades e livre para escolher sempre se elevar perante as dificuldades e os desafios que a vida apresenta. Gostaria de, nesse momento, oferecer alguns princípios para que, de alguma forma, se for útil para você, você possa usar no próximo ano. Anote, se possível, né? Princípios para a renovação da mente e uma vida emocional sadia. Siga o conselho da Escritura. Renove seus pensamentos. Identifique padrões de pensamentos negativos, crenças limitantes, se posicione e decida mudar a rota de sua vida. Faça substituição por pensamentos positivos, baseados na palavra de Deus, em princípios que edificam e nos aproxima do Criador. Pratique Filipenses 4:8. Segundo, desenvolva a prática da meditação para relaxar e buscar se conectar com a presença de Deus. Separe tempo de propósito e seja fiel a essa meditação. Refletir na palavra de Deus e em princípios que promovam crescimento e maturidade emocional e espiritual nos conduzem para a presença. O processo de meditação ajuda na fixação de princípios que norteiam a nossa vida e alinham a nossa mente aos objetivos a curto, médio e longo prazo. Terceiro, desenvolva novos hábitos e persista em praticá-los até que tornem o padrão de sua vida.
O processo de transformação exige uma conduta ativa, de modo que novos padrões mentais sejam estabelecidos. Desenvolva o hábito de leituras que edificam, oração constante e estudos mais profundos de temas que nos aproximam do Criador. Estabeleça alvos tangíveis, pois pequenas mudanças geram grandes impactos ao longo do tempo. Continue persistindo em fazer essas mudanças. Não esqueça de celebrar cada conquista, cada mudança que você faz, por menor que seja. Quanto maior a celebração por pequenos avanços, mais sua mente, seu cérebro, trabalhará para maiores conquistas. Desenvolva resiliência, persistência. Nosso cérebro está pronto para receber as mudanças que desejamos fazer. Deus fez assim. Cada desafio que surgir, enfrente-os como oportunidade para aprender, crescer rumo à maturidade. Use os desafios, as dificuldades para buscar soluções e aprender com elas. Foque na busca por solução e não nos problemas. Quanto mais isso estiver claro, mais as mudanças vão acontecer. O mundo está conectado hoje, dizem, não é? O mundo globalizado está conectado, mas lembre-se, você é livre em Cristo Jesus para escolher com quem vai conectar-se. Não entre no esquema do mundo. Cerque-se de pessoas, conteúdos e ambientes que contribuam e estimulem sua transformação. Sintonize-se com os valores espirituais ensinados por Jesus, pois esses valores são essenciais para sustentar as mudanças de forma duradoura. Para concluirmos, a renovação da mente visa proteger a nossa emoção. Uma vida emocional saudável necessita de uma mente renovada, fortalecida e direcionada para o crescimento e maturidade espiritual. Concluo esse momento com 1 Pedro 2,2, que lemos no meio do caminho da nossa mensagem. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Desejem. É uma palavra grega, epipotel, que tem, dentre alguns significados, sentir saudade de. Essa palavra aparece em alguns momentos. Então, tenha saudade constantemente da palavra de Deus e mate essa saudade estudando e meditando nela. Crescimento é a palavra auxano, diz respeito ao crescimento natural de uma criança, de uma planta e também ao crescimento interior do discípulo de Jesus, nos levando a pensar que o crescimento para a salvação deve ser algo natural, porém desejado. Busque o crescimento e a maturidade. E por último, a palavra experiência é a palavra geomai, que significa provar, testar o sabor de. Como Pedro disse, se tendes a experiência de que o Senhor é bom. Provar, testar o sabor de, saborear como uma refeição. Então, desejar e crescer se torna possível quando sentimos o sabor da bondade do Senhor. Que Deus te abençoe e te conceda um 2025 com sua presença, a presença do Criador, constantemente em sua vida. E Ele é fiel, e Ele cumprirá e manterá a sua presença. Mas lembre-se, Ele sempre faz a parte dele. E você e eu precisamos fazer a nossa. Feliz 2025 a todos vocês. Que Deus te abençoe.
Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.